Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Os Infiltrados, de 2006. Eu acredito que seja desnecessário eu discorrer aqui sobre a importância de um cineasta como Martin Scorsese para a história do cinema, não é verdade? Se você pegar aí uma série de listas de melhores filmes de todos os tempos, pelo menos um de seus títulos vai estar presente nessa lista. E o primeiro filme que chamou a atenção por uma grande parcela de público no cineasta foi Taxi Driver, de 1976. Esse filme estava imerso ali dentro do contexto da nova Hollywood e foi um importante catalisador não só da carreira de Martin Scorsese, como do próprio movimento da nova Hollywood em geral. Esse movimento continuou seguindo aí pela década de 1970 e 4 anos depois de Taxi Driver, o Scorsese acabou dirigindo Touro Indomável, que por muitos é considerado um dos últimos grandes filmes desse movimento. Raging Bull, como é o título original, acabou levando 8 indicações ao Oscar pela Academia e a primeira indicação de melhor direção da carreira de Scorsese. E até hoje é considerado um dos melhores filmes a não ter vencido na categoria principal de toda a história do prêmio. A Academia iria indicar o Scorsese outras 4 vezes antes desse filme, Os Infiltrados, na categoria de melhor diretor. Então a gente teve aí, em 1988, A Última Tentação de Cristo, em 1990, Os Bons Companheiros, 2002, Gangues de Nova York e 2004, O Aviador. Então quando veio o ano de 2006 e essa indicação de melhor direção para o Martin Scorsese pelo filme Os Infiltrados, o buzz em torno do cineasta e da própria Academia já era bastante grande. Afinal de contas, um dos maiores cineastas aí de toda a história dos Estados Unidos não tinha ainda um prêmio para chamar de seu, por parte da Academia. Ele vinha aí dessas 2 indicações recentes de O Aviador e Gangues de Nova York, e claramente havia aí um movimento para que a Academia finalmente reconhecesse a grandeza desse cineasta e concedesse um Oscar competitivo por esse trabalho. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. Today, what I'm saying is this. When you're facing a loaded gun, what's the difference? Isso de fato aconteceu com esse trabalho, Os Infiltrados, e eu diria que grande parte desse sucesso se deu pelo fato de Scorsese estar trabalhando na sua zona de conforto. Os Infiltrados é um trabalho que flerta muito com várias temáticas e recursos que o cineasta utilizou nas suas maiores obras, como foi o caso de Taxi Driver, de Os Bons Companheiros e até de Cassino, de 1995. Então você tem de um lado, e aí de uma forma muito bem marcada inclusive, a paisagem urbana, explorada aí a partir dos subúrbios principalmente, e de outro, essa espécie de caos trágico que permeia essas histórias e está muito presente no caso dos Infiltrados. Então isso acaba desembocando em alguns valores que são muito fortes em vários desses títulos que eu já citei da filmografia do diretor. A noção de que a moral dos personagens é praticamente inexistente, a certeza de que a sujeira, a corrupção e as negociatas estão por todos os lados, afetando praticamente todos os personagens da nossa narrativa. I look at you and I think, what could I use you for? Get rid of this. French? Put it downstairs. Here. Yeah, thank you. Maybe we could work something out. Good. And send this to his wife. I thought it was nice the way you asked the guy which hand he jerked off with. I hope this don't shake Rita up. So I remember she ain't that sentimental. E as consequências óbvias de todos esses elementos que vão desembocar na violência, na imprevisibilidade das situações e a presença constante do elemento de tragédia, seja do ponto de vista físico, emocional ou até mesmo social. Cocksuckers! No caso desse trabalho, a história foi adaptada de um outro filme realizado no ano de 2002 e lançado em Hong Kong, Conflitos Internos.
que certamente ficou muito mais conhecido depois da produção de Scorsese, mas que é muito semelhante e compartilha de diversos pontos e narrativas da história. Logo no iniciozinho ali, o espectador é apresentado à década de 1980, onde o personagem Frank Costello, interpretado pelo ator Jack Nicholson, é um temido mafioso irlandês e um dos chefes ali do crime organizado em sua área. Ele adota como seu pupilo, por assim dizer, o jovem Colin Sullivan, interpretado na fase adulta pelo ator Matt Damon. Ele acaba se tornando um respeitadíssimo policial e investigador do crime organizado, que cresce de hierarquia e importância dentro aí das instituições policiais, muito em função da própria ajuda do nosso mafioso, já que ele forja apreensões e consegue ter flagrantes específicos por ter informações privilegiadas do Frank Costello. Claro que essa ajuda não foi de graça, e em troca, o próprio Frank Costello está imune aí das operações policiais e do âmbito das investigações da polícia. O agente Sullivan não funciona só como um informante aí do bandido, mas sim como um agente infiltrado a serviço dele de dentro da polícia. So, you're a cop? Yes, state police detective. State police detective. And are you a married state police detective, or? No. Because it's kind of a sort of a big place and I have a co-signer. Claro que as forças do Estado, as forças policiais, após várias tentativas fracassadas de capturar o bandido, acabam fazendo uma nova estratégia para chegar até ele. E infiltram ele sim, o agente Billy, interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio, nos negócios obscuros de Costello. Até pelo passado questionável de sua família, parecia um álibi muito bom colocar esse agente lá dentro nas entranhas do crime organizado, para aí sim fornecer informações para a polícia a respeito das operações do grupo. You won't be paid as a regular cop, but there's a bonus involved. Tax-free. We can't conceal that you were a trainee. You'll be convicted of a crime. We're thinking a guilty plea to assault and battery would make sense. given your nature. You'll do enough jail time to convince anyone this is no setup. You'll be on probation, see a court-ordered shrink, the whole 9 yards. You want to serve the Commonwealth, this is your chance. Bom, e a partir daí, a premissa está finalmente posta. A gente tem aí dois elementos infiltrados. Um policial infiltrado no crime organizado e um bandido atuando como policial legítimo e dando informações para o crime organizado. Acontece que enquanto a missão de um deles é garantir que os negócios continuem a acontecer, a do outro é finalmente capturar e fornecer informações para a polícia. E ambos são extremamente habilidosos, cada um à sua maneira. Então começa um verdadeiro jogo aí eletrizante, onde cada um deles tenta antecipar o movimento do próximo e, como objetivo final, desmascarar finalmente o traidor, que é chamado no filme como Rato. I got this rat, this gnawing, key-eating fucking rat. And it brings up questions. You know, see, Bill, like, you're the new guy. Girlfriend. Why don't you stay in the bar? That night I got your numbers. Bom, e se essa premissa sozinha já parece bastante atrativa, nas mãos de um diretor experiente e habilidoso como Scorsese, trabalhando na sua zona de conforto, se torna então uma experiência única. A maneira com que o filme lida com cada uma das sequências é absolutamente fantástica. Existe claramente aí uma inteligência no manejo de todos os elementos cinematográficos e uma tensão crescente no ar, fazendo com que a gente, como espectador, fique ali o filme inteiro tentando descobrir o que pode acontecer, mas ele não nos dá absolutamente nenhuma pista. As várias camadas de cada um dos personagens nos dá essa profundidade psicológica e também narrativa que segura o suspense até o último momento. O desenvolvimento cuidadoso e bem aprofundado de cada um dos agentes infiltrados faz com que cada um deles acabe se equivalendo do ponto de vista narrativo. E como a linha entre o certo e o errado é extremamente tênue, o espectador não consegue exatamente tomar um partido aí nessa situação como um todo. E eu acho inclusive muito perspicaz do roteiro que o único elo que une ambos os personagens do ponto de vista concreto seja a personagem da psicóloga, interpretada pela atriz Vera Farmiga, e que por sinal é o único papel feminino relevante de toda a história. Por se relacionar com ambos, ela serve como uma espécie de catalisadora de cada um dos momentos de um e de outro. We got a cop in my crew. Yeah, I know. I'm
kind of getting that feeling too. He's one of yours. Inside. You seen anything? Frank, I got no access to Queenan's undercover files. He and Dignam run the snitches. I'm doing my... You know what? I thought I was the liar. Hey, I can explain that! Também não posso deixar de citar aqui o trabalho nada menos do que espetacular de Jack Nicholson, que claro, é um dos maiores atores aí de todos os tempos de Hollywood, mas que nesse papel especificamente não deixa transparecer a sua individualidade, e sim a de seu personagem. Muito se comenta que atores do gabarito dele acabam ficando maiores do que os seus próprios papéis, mas certamente isso não acontece nesse caso, e aí vai mais um elogio e uma referência ao nosso diretor Martin Scorsese por essa habilidade. I know, but Frank, look, for me, you gotta lay low. Right now. Kali, laying low is not what I do. Do ponto de vista da linguagem cinematográfica, não tem aí muita experimentação, que muitas vezes os fãs do diretor já estariam acostumados, né? Aqueles planos sequência, câmeras na mão ou outros recursos que estão presentes aí, principalmente nos seus trabalhos mais antigos. No entanto, o ritmo da montagem e da direção de fotografia não deixa a peteca cair em nenhum momento. Ainda que seja um pouquinho mais convencional, o ritmo do filme é bastante ágil e eletrizante. E emoldurando sonoramente tudo isso, a gente ainda tem a trilha sonora espetacular de nomes como Pink Floyd e Rolling Stones. Quer dizer, o que a gente tem aqui é um Martin Scorsese na sua melhor forma, fazendo o que ele sabe fazer muito bem e tendo total controle de seus elementos, até porque está trabalhando na sua zona de conforto. Eu acredito muito que, após Gangues de Nova York e O Aviador, o diretor resolveu voltar um pouco no que ele mais gosta de fazer e com isso conseguiu ser um pouco mais autêntico. Eu pessoalmente gosto muito desses dois trabalhos que eu já citei, acho que são trabalhos bastante virtuosos, ao contrário de outros críticos. No entanto, é nítida essa sensação de que ele gosta mais de transitar por esse meio urbano, esse meio sujo, esse meio cheio de meandros que ele gosta de explorar ao máximo. Não é à toa que o filme se desenvolve aí ao longo de 2 horas e meia e tudo passa num estalar de dedos. Quando a gente se dá conta, já acabou. E por sinal, o final é bastante catártico, viu? Eu não vou revelar aqui para não estragar a surpresa, mas exprime muito bem essa visão de mundo do diretor aí, esse pessimismo que está presente em várias de suas obras. Bom, não por acaso, o diretor acabou vencendo aí o Oscar de melhor direção finalmente, em um dos momentos inclusive mais interessantes de toda a história das cerimônias da Academia, e o filme em si venceu em 4 das 5 categorias a que estava indicado. Melhor edição, melhor roteiro adaptado e melhor filme, além de Martin Scorsese como diretor. Apenas Mark Wahlberg não venceu na categoria de melhor ator coadjuvante, o que não diminui de forma alguma esse trabalho brilhante de um dos maiores nomes do cinema de todos os tempos. And this is the only question. Who thinks that they can do what you do better than you? The only one who could do what I do is me. A lot of people had to die for me to be me. E você aí, já assistiu a esse filme ou a outros títulos da filmografia de Martin Scorsese? O que você achou? Deixe aqui embaixo seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva aqui no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar de Melhor Filme no ano de 2006 e parte para o vídeo especial de debate, que você já está acostumado, onde eu vou receber 2 convidados muito especiais para falar mais um pouquinho de cada um desses títulos e também explorar um pouquinho de como foi aquela cerimônia de entrega de prêmios. Não faz tanto tempo assim, eu tenho certeza que vários de vocês lembram dela, assistiram aí ao vivo. Tá imperdível e eu espero você aqui.